Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu vou explicar duas informações que eu entendo ser pertinentes aqui no nosso ambiente, tá bom? Alexandre de Moraes está preparando para decretar a ordem de prisão de Bolsonaro. E é verdade que Alexandre de Moraes decretou a sua própria prisão? Vou te explicar essas duas informações que estão sendo ventiladas. Inclusive, essa segunda me foi mandado por um seguidor. Então, em relação à prisão de Bolsonaro, eu expliquei ontem que o partido PSOL pediu a decretação da prisão preventiva de Bolsonaro ali por parte do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai analisar toda a situação e vai decretar ou não a prisão de Bolsonaro. Eu expliquei para vocês os requisitos da prisão preventiva e disse, na minha opinião, que não existe provas materiais bastantes para que haja a decretação agora da prisão de Bolsonaro. E quero deixar bem claro que eu não estou entrando aqui no mérito, no juízo de valor se Bolsonaro tem que ser preso ou não. Na minha opinião, ele tem que ser preso. Eu quero que ele seja preso tanto quanto você. Mas eu estou fazendo uma análise crítica, racional, sem qualquer tipo de paixão a priori. Não é verdade? Então falta provas para que seja decretada a prisão de Bolsonaro. Logo, a grande pergunta que fica é quando Alexandre de Moraes, então, vai decretar a ordem de prisão de Bolsonaro. Meu querido, minha querida, quando ele tiver provas bastantes. E para isso é necessário que haja a implementação de algumas medidas. Dentre elas, eu destaco a queda dos sigilos de 100 anos, que foi um dos primeiros atos que o novo presidente Lula adotou assim depois da sua posse, assim que ele subiu a rampa e desceu e subiu de novo. Para quem não ia subir, subiu e desceu muito, né? Mas enfim, ele assinou e pediu para a Controladoria Geral da União rever os sigilos de 100 anos, os sigilos de Bolsonaro. E a Controladoria já se manifestou dizendo que existe abusos na adoção desses sigilos, porque esses sigilos foram adotados na época de Dilma, sim, e ele visa tão somente preservar a vida privada, o ambiente privado do presidente da República e de sua família, e não colocar em sigilos questões em que existe interesse público. Aquele ambiente em que existe interesse público não deve ser colocado em sigilo, como, por exemplo, a questão da vacina de Bolsonaro, a vacinação de Bolsonaro. Será quebrado definitivamente essa situação, porque existe interesse público e, pelo que tudo indica, Bolsonaro vacinou sim, e enquanto isso ele colocava e propagava fake news, fazendo com que as pessoas não se vacinassem, né? Isso é uma das questões colocadas. Então, a primeira medida a ser adotada é a quebra dos sigilos de 100 anos, mas não só isso. Para que haja provas mais robustas e materiais para que seja decretada de fato e de verdade a prisão de Bolsonaro, é necessário que haja, gente, uma investigação contundente pelos órgãos investigatórios do país, polícias, Ministério Público. E dentro desse ambiente é necessário também que sejam exonerados, que saia dos cargos estratégicos, principalmente do Ministério da Justiça, aquelas pessoas de confiança de Bolsonaro, para que os órgãos que agem ali dentro do ambiente da justiça, da ordem da lei, possam agir com equidistância e com liberdade nas suas ações, sem qualquer tipo de infiltração ou de informações privilegiadas que possam chegar a Bolsonaro. Então, essa medida também é necessária, a exoneração dos cargos de confiança de Bolsonaro dos pontos estratégicos. Isso é urgente também. Além disso, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, ou a Justiça em si, e os Ministérios Públicos peçam quebra de sigilo de Bolsonaro, quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico e a apreensão de documentos
e computadores, para que haja realmente esse arcabouço probatório necessário para que haja decretação. Porque, como eu disse, o Estado não pode errar. Porque se errar, daqui a pouco prende Bolsonaro, daqui a pouco ele está fazendo chacota com a nossa cara e está solto novamente. Então é preciso haver toda essa dinâmica com muita seriedade, para que de fato e de verdade ele fique preso por um bom tempo e responda pelos seus atos. Lógico, tendo todo o direito ao contraditório, à ampla defesa e a todos os instrumentos legais que lhe é pertinente. Mas é necessário que o Estado também haja de forma contundente e abrangente em todo esse sentido. E a mesma coisa eu digo em relação a Marielle. A morte de Marielle tem que ser solucionada. Temos que chegar quem foi o mandante da morte de Marielle. Eu tenho as minhas ilações, as minhas especulações e eu acho que a família Bolsonaro está envolvida. Mas, enfim, essa é outra situação que a sociedade precisa e quer e merece uma resposta estatal. Quem matou Marielle? E eu acho que tudo vai estar no mesmo bojo lá no final, no frigir dos ovos. E dentro desse ambiente, um seguidor, eu acho que ele é seguidor, né? Ele me mandou um print, né, dizendo que Alexandre de Moraes decretou a sua própria prisão e que isso está ali no sistema online do Conselho Nacional de Justiça, uma ordem de prisão de Alexandre de Moraes mandando prender ele mesmo. Alexandre de Moraes mandando prender ele mesmo. Aí ele me mandou isso dizendo que possivelmente é um hack. Possivelmente um hacker colocou isso no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ele foi até irônico e disse assim, que só as urnas eletrônicas que são invioláveis, né, Andréia? Ele quis ser irônico comigo. Eu disse para ele, não. As urnas eletrônicas, assim como qualquer sistema, está passível de fraude. Em nenhum momento, por exemplo, Alexandre de Moraes disse que as urnas são invioláveis. Em nenhum momento. Só que, se tem fraude, é só mostrar as provas que tem fraude. Aí tá tudo bem. Aí tá tudo ok. Agora, falar que teve fraude sem provas, aí dá no que deu em relação ao PL a Valdemar Costa Neto. Litigância de má-fé em que o partido vai ter que pagar 22 milhões de reais. E dentro desse ambiente, essa petição, essa ordem de prisão de Alexandre de Moraes, colocada no sistema de mandados de ordens de prisão do Conselho Nacional de Justiça, segundo a informação dos sites que me passaram, ela é cheia de ironia. Chama, né, tipo assim, Alexandre de Moraes que prende todo mundo, o ditador da toga e blá, 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 blá. Mas é interessante, eu quero fazer um comentário em relação a essa situação aqui. Alexandre de Moraes realmente ele adotou medidas muito contundentes. E em muitas situações, até em apertada síntese, fora do aspecto da norma. Mas ele usou princípios constitucionais para embasar suas decisões contundentes. E esse ambiente está um ambiente do constitucionalismo e do neoconstitucionalismo. O constitucionalismo, ele é positivista, ele se baseia nas normas e ele serve primordialmente num ambiente de normalidade. E tudo funciona e tudo está ok. Mas quando existe um sistema excepcional de ataque ao regime político, democrático, à forma de governo republicano, à forma de Estado, federação, aí, meu querido, minha querida, a conversa é mais profunda e as bases para normatizar e trazer a estabilidade para um Estado democrático de direito nesse ambiente de ataque frontal, aí entra o neoconstitucionalismo, em que se baseia na ponderação dos princípios constitucionais e a utilização de princípios para fundamentar as suas decisões, cujo fulcro principal é ressalvaguardar e salvar a própria democracia. E foi isso que Alexandre de Moraes fez. Portanto, as suas ações são e foram legitimadas por todas as cortes, notadamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E dentro desse ambiente é importante que a gente entenda que a democracia é perfeita? Evidentemente que não. Precisa melhorar? Evidentemente que sim. Muita coisa precisa melhorar, mas o que nós temos de melhor ainda hoje é a democracia.
Autocracia é o fim da picada, ditadura não presta, monarquia não funciona, enfim, ditadura piorou. Então o que nós temos hoje de melhor ainda é a democracia. Logo, diante desse contexto que eu acabara de te explicar, eu entendo que foram constitucionais e legítimas todas as ações que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, adotou. E viva o neoconstitucionalismo, que sai daquele ambiente de engessamento, da normalidade da norma e abrange aspectos sociais e fáticos muito mais complexos do que uma simples norma muitas vezes pode abranger, exatamente por ela ser positivada e fechada. Já os princípios cabem interpretação e uma abrangência maior, notadamente quando existe a ponderação deles, trazendo sempre a proporcionalidade, a equidade e, principalmente nesse contexto, o estabelecimento e a segurança e a continuação da democracia, que é o que nós queremos. Notadamente, o respeito às urnas, ao pleito eleitoral, ao meu voto e ao seu voto, bem como ao voto de todos aqueles que porventura tenham votado em Bolsonaro também. Entende? Então não existe isso. Isso é uma fake news de algum hacker que colocou ali essa historinha irônica para chamar a atenção. Mas é interessante a gente aproveitar essas situações para trazer mais conhecimento e utilizar essa situação nefasta e covarde de um hacker e trazer à baila luz, informação, conhecimento e cidadania. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso, compartilhe esse vídeo, que é muito importante. Curta, se você não curtiu. E eu quero agradecer a sua presença, você que está no chat ao vivo agora comigo. Muito obrigado, beijo no seu coração, viu? E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é assim, sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração. Não esqueça de curtir e compartilhar, é importante, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.